Desculpa. Imagina. Bom dia, pessoal. Hoje é 13 de setembro de 2023, 8h37. Temos a honra e o privilégio de termos aqui a professora e psicoterapeuta da Science Analítica, a Angélica Gavendo, que está conosco, gente, desde a primeira turma, é a 18ª, Angélica. Olha só, estamos ficando velhos, hein, Fernando? A gente fica velho, os alunos são sempre novos, né? Isso não é justo. Desde 2008, ela é uma parceira de longa jornada. Se não bastasse isso, ela é minha psicoterapeuta. Esse mês faz 3 anos, Angélica. Olha quanto Esse mês tempo. faz 3 anos. E, enfim, ela tem a verdade encarnada de longa experiência ética na da Science Análise, e ela está aqui conosco para compartilhar esse conhecimento encarnado, né? Filosófico encarnado, né? E quem puder deixar a câmera aberta, eu sei que questão do online são esses quadradinhos, mas quem tiver condições, aí a gente interage melhor, tá, gente? E muito grato por quem puder abrir, tá? Eu só queria frisar uma questão, gente. O nosso módulo é presencial, mas é um módulo composto por 4 ou 5 convidados, que seja por questões pessoais ou questões geográficas, enfim. A gente vai ter uma convidada que mora perto de Campinas, entendeu? São todas autoridades da área, e que generosamente, como a Angélica, estão se disponibilizando para participar. Eu entendo que a gente faculta ao convidado a melhor forma de participação, e a gente só tem que agradecer, tá, gente? Só tem que agradecer a disponibilidade, pois são todas pessoas com 20, 30, 40 anos de experiência na área, são todas autoridades, articulados com seus respectivos institutos de abordagem humanista. Então, a gente cria as condições, né, da tecnologia para a gente se aproximar, e compreendamos que o módulo, a estrutura do módulo é presencial, mas que a gente disponibiliza a tecnologia para acolher o convidado de acordo com as condições possíveis, né, e a nossa gratidão é incondicional pela presença do convidado, tá? Com vocês, a palestra magistral da Angélica Gavendo. Opa! Ela vai poder se apresentar melhor, enfim, ela é professora da Unisantos, enfim, de abordagem humanista. Vocês estão com uma autoridade, uma pessoa muito ética e muito sensível. Com vocês, Angélica Gavendo. Obrigada, Fernando, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar perto de quem está começando, porque não são só vocês que aprendem, a gente aprende um bocado também e se renova. E eu queria deixar claro uma coisa, o Fernando falou em palestra, eu desta vez estava muito atrapalhada, então vou falar com vocês coisas que eu acho que são importantes, mas qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês não estejam podendo acompanhar, por favor, pode me interromper na hora, não tem problema algum, tá certo? Porque, na verdade, o que eu pensei? O que importaria para alguém que está começando? A minha tarefa é ligada à clínica, ao manejo clínico das análises. Então, é claro que a análise é fundada no pensamento filosófico de Martin Heidegger. Porém, o nosso fazer não é filosofia. Então, eu acho que isso é importante, né? Que nós tenhamos claro da importância que é a gente aproximar a filosofia, porém, na verdade, o nosso fazer é um fazer clínico, que, pelo que eu tenho acompanhado, não é tanto o foco da Unifesp, né? Mas, por outro lado, eu tenho a impressão que esse fazer clínico, gente, ele é fundamental. Eu tenho um olhar clínico, é fundamental para qualquer coisa que eu venha fazer em psicologia, né? E a das análises é uma abordagem que vai tentar
aproximar o modo humano de ser. Então, nesse sentido, eu acho que nós aproximarmos diferentes modos de ser é sempre muito rico para o nosso trabalho. Eu sempre coloco o seguinte, que em psicologia existem muitas abordagens. Isso significa que ninguém sabe muito, porque às vezes numa área tem 2, 3, 4 teorias ou vertentes. Em psicologia são mais de 300 abordagens. Mas cada uma delas, seja lá qual for a que a gente escolher, nós temos que ter clareza que cada uma delas terá uma concepção de humano e um método específico, mesmo que isso não seja falado. Então, é muito importante eu compreender da onde aquilo veio e para onde está encaminhando. Nesse sentido, a gente vai falar hoje sobre a Dasein. E as coisas que eu vou colocar aqui não foram pensadas por mim, até porque cada vez que eu falo, muitas pessoas falam junto comigo. Mas especificamente hoje, eu vou me apoiar e vou tentar aproximar vocês de um texto do João Augusto Pompeia, que se chama Uma Caracterização sobre Psicoterapia, que eu mandei para o Fernando. Esse texto está numa revista da Associação Brasileira da Análise. E por que eu escolhi esse texto? Porque eu acho que é um texto que fala uma linguagem muito simples, que eu acho que todos vocês vão poder me acompanhar. A Análise é uma abordagem que, embora fundada em toda a concepção de humano, de um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, ela foi trazida para o âmbito da psicologia por um psiquiatra suíço chamado Medard Boss. Boss entra em contato com Heidegger na época que estava prestes a acontecer a guerra, um pouco antes. E eu não sei se vocês sabem, mas na Suíça, eles de tempos em tempos, têm que voltar ao exército para uma atualização desse fazer. E o Boss, que era um médico que trabalhava dia e noite, ele é chamado para uma área onde todo mundo tem muita saúde, porque são trabalhadores do campo. Então, ele fica ali e, pela primeira vez na vida, ele se sente um pouco entediado, porque não tem muito o que fazer naquele lugar. E ele começa a ler e começa a se perguntar sobre o tempo. E num jornal, ele vai dar de cara com um artigo que está comentando um livro que mudou a história da filosofia do Heidegger, chamado Ser e Tempo. Então, ele resolve ler esse livro. E ele, como todos nós humanos, ao ler Ser e Tempo pela primeira vez, não entende nada. Embora ele não entenda nada, ele tem clareza de que ali tem coisas muito importantes. E ele, muito audacioso, escreve para o Heidegger, que naquele momento histórico é o grande filósofo do momento, escreve pedindo ajuda para a compreensão das coisas que estão escritas ali. E ele se surpreende muito, porque Heidegger imediatamente responde. Responde dizendo que ele tinha grande interesse que as questões que ele levanta não ficassem presas às salas dos filósofos,
mas pudessem ajudar muitas pessoas, e que o interesse de um médium que parecia compreender coisas do pensamento dele era uma coisa muito bem-vinda. Então, a partir desse momento, eles começam uma amizade que vai durar até a morte de Heidegger. Isso é mais ou menos por volta de 47, se ele tempo é de 27. Até o ponto de que o Heidegger vai fazer alguns seminários em Zolikon, convidado por Bosch. Eles começam na universidade para médicos e terapeutas, mas depois eles acham que a casa de Bosch seria um lugar mais adequado para as coisas que eles iriam colocar. E aí eles vão para a casa de Bosch, eles ficam nesses seminários durante 10 anos, e Bosch, então, começa a perceber o valor de tudo aquilo e começa a transcrever esses encontros. Depois, mais tarde, ele publica no único livro de Heidegger que vai falar diretamente da psicologia, que é um livro chamado Seminários de Zolikon, que eu acho que é um livro que para os psicólogos é fundamental. Como que isso tudo chega aqui no Brasil? Por volta de 73, 74, vem para o Brasil um psiquiatra chamado Solon Spanodes. Ele vem junto com o irmão, que, na verdade, ele é chamado para ser analista de data da Sociedade Psicanálise, o irmão do Solon. E ele vem junto, e ele lê muito, porque ele lê alemão, ele é da Turquia, e ele tem contato com os textos de Bosch e escreve a ele para ter uma correspondência. Qual não é a surpresa dele? Porque Bosch tem um filho no Brasil e, para conversar com os netos, ele vai tentar aprender o português. Então, esse grupo, que tinha uma ligação grande com a PUC São Paulo, vai formar um grupo que vai conversar com o Bosch quando ele vem ao Brasil. E desses encontros vai nascer a Associação Brasileira das Análises, que é filiada à Associação de Zurique, e com todo o respaldo do próprio Medard de Bosch. Então, a associação já é bastante antiga. Eu indico que vocês abram o site da Associação Brasileira das Análises, porque lá vocês terão todas as publicações da associação. Hoje nós somos por volta de 15 membros, tá? Membros efetivos. E é um grupo bastante sério que eu acho que vale a pena vocês entrarem em contato. O texto que a gente vai ver hoje é um dos membros da associação, um membro fundador, que está lá desde o começo, desde essa época, quando o Bosch esteve aqui no Brasil. Antes até de começar, eu só queria colocar uma coisa, que a das análises ela vai ser pensada a partir do modo de ser, tal qual Heidegger colocou em Ser e Tempo, o modo de ser do homem. Veja bem, Heidegger ele não tinha nada a ver com a psicologia. Ele era um filósofo. E a questão que ele buscava entender era sobre o sentido de ser. O sentido de ser, ele pensava, como que eu vou
aproximar essa questão. Eu não quero saber do ente. Ente é tudo aquilo que é. Então, se eu pergunto assim, o que é isso? Alguém me diz, uma caixinha de bala. Então, o olhar da gente vai para o ente caixinha de bala. Ente é tudo aquilo que é. E ele diz, o ser fica esquecido, fica ocultado, e o homem, na modernidade, vai buscar entender o ente. Então, ele quer, de novo, trazer à luz a questão sobre o sentido de ser. E ele vai pensar assim, como que eu vou fazer para aproximar isso? Eu vou começar, então, pesquisando o único ente para quem ser importa. Para a cadeira, ser não importa até onde a gente sabe, não importa o que ela foi e o que ela será. Só o homem tem essa preocupação com o que eu fui, o que eu serei, o que eu estou sendo. Nesse sentido, outro dia eu ouvi uma poesia tão bonita, agora me foge o nome da autora, que ela dizia assim, tudo que eu estou fazendo será para sempre aquilo que eu fiz. Isso é duro da gente suportar, né? Mas é desse jeito. Então, ele vai começar a tentar tornar o modo de ser do homem transparente no seu movimento. E ele não vai usar a palavra homem, porque ele não quer falar do ente homem, ele quer falar do modo de ser do humano, do modo de ser do homem, que é um movimento de ser. Então, para não cair nessas definições prontas, porque desde que a gente entra na escola, a gente sabe que o que é o homem? É um animal racional, ele quer fugir disso. Então, ele vai chamar esse modo de ser do homem de Dasein. Dasein é uma palavra alemã que vulgarmente significa existência. Então, Dasein, a tradução literal seria ser aí. Vejam bem, ser é um verbo. Verbo indica ação. Verbo é uma ação conjugada no tempo. Então, esse homem é alguém que está num movimento constante. Ao homem não foi dado permanecer. Ele está sempre vindo a ser. Nesse sentido, eu posso dizer que eu estou sempre sendo. Enquanto eu tenho vida, eu nunca chego a ser de uma forma definitiva. Como se eu fosse um desenho que só é terminado na morte. Só que na morte eu não sou mais. Então, o ser, o homem é, ele não é dado ao nosso jeito humano de ser. Eu estou sempre sendo, tá? E eu estou sempre sendo aí no mundo. Esse aí fala de uma abertura, nós somos abertos ao mundo. Por isso que ele vai trazer a ideia de ser no mundo. E isso, gente, na história do pensamento é uma grande revolução. Porque até então, os filósofos entendiam uma dicotomia entre sujeito e objeto, entre corpo e mente. Com a ideia de ser no mundo, há uma superação dessa dicotomia. Porque ser no mundo não é que eu sou no mundo. Ser no mundo é uma unidade. Então, não existe homem sem mundo, nem mundo sem homem. Agora, mundo é diferente de realidade.
Mundo é diferente de terra para ele. Mundo é uma rede significativa. Então, ser no mundo significa que eu sou sempre em relação. Eu sou sempre afetada por tudo que vem ao meu encontro. Tudo que vem ao meu encontro, eu significo de algum modo. E isso vai deixando ver o meu mundo, ou eu mesma, porque a gente está falando de uma unidade. Então, Dasein é sempre ser no mundo, é sempre em movimento, é sempre em relação. Eu sou sempre afetada por tudo aquilo que vem ao meu encontro. Então, por exemplo, eu estou falando coisas, o olhar de vocês me afeta e me direciona para diferentes caminhos. Tudo que a gente encontra nos afeta e faz com que eu vá existindo. E, nesse sentido, eu sei que eu estou falando coisas mais complexas, então, por favor, me interrompam na hora que vocês não compreenderem. Então, para o Heidegger, a vida nos foi dada em possibilidade. Dizer que a vida foi dada em possibilidade significa dizer que eu sou um não ser, porque a possibilidade é algo que ainda não é. Não é, mas pode ser e pode não ser. Então, eu sou um não ser, e porque eu sou um não ser, ao mesmo tempo eu sou um poder de ser. Eu sou um poder de ser que eu nunca sei o que eu serei, né? Porque a gente, ao nascer, ganhou um nome, mas a Angélica que eu venho a ser, eu não tenho a menor ideia. Então, esse homem, ele é aberto ao futuro. Isso significa que a angústia vai fazer parte da sua caminhada, concorda? Porque a gente tem que ser, porque nasceu não tem jeito, tem que ser. Sem ter a menor ideia do que eu chegarei a ser. Então, ele vai dizer que a angústia é imbricada no modo de ser do homem. A angústia e a culpa. Por que a culpa? Porque eu sou aberta, então, à possibilidade. Só que, ao mesmo tempo, eu sou limitada, porque eu sou mortal. Eu sou tempo que se esgota, e eu nunca sei quando que isso vai acontecer. Então, o tempo todo, eu vou ter que fazer escolhas. Porque, por exemplo, hoje eu acordei, estava sol, eu podia ter ido à praia, eu podia ter ido para o consultório, eu podia ter trocado o horário da minha aula, eu podia uma porção de coisas. E eu escolhi estar aqui com vocês. Então, nesse sentido, eu fiquei devendo para mim todas as outras possibilidades que eu não escolhi. Então, olha que loucura a vida humana, porque sempre eu podia ter feito diferente do que eu fiz. E muitas vezes isso vai me trazer muita culpa, né? Principalmente, às vezes, quando morre alguém, eu digo, nossa, eu podia ter ligado, eu podia estar mais perto, eu podia isso, aquilo. Às vezes você é assaltado, eu podia não ter pego o celular. A gente sempre podia. Então, nesse sentido, Dasein é um devir constante que se dá no tempo, e aí o tempo é que são tantas coisas que a gente fica meio... é difícil escolher. O tempo é fundamental. E o tempo na Dasein Análise
é diferente do tempo linear da psicanálise. Porque na psicanálise, o passado vai, de alguma forma, determinar o presente e o futuro. Por isso que na psicanálise é fundamental a minha pesquisa sobre a criança, sobre o passado, porque eu entendo que isso que está acontecendo hoje é efeito de uma causa passada. A design análise não vai trabalhar com a causalidade. Ela tem uma gênese motivacional. Por quê? Porque o tempo primordial é o futuro. O futuro que chama a minha ação. Hoje, eu acordei, eu levantei de um jeito ou de outro a partir do que eu estava sonhando para o dia de hoje. E aí, então, eu falei, eu tenho que encontrar os meninos do Fernando. Aí eu pensei, o que eu vou falar? Então, o futuro solicita e o passado se levanta. O passado é sempre chamado pelo futuro para que eu atue no presente. Olha que coisa maluca. Eu vou afirmar para vocês que o homem é totalmente indeterminado. Como vocês escutam isso? O que eu quero dizer com isso? É uma pergunta. Aproveitem o espaço, pessoal. O homem tem escolha. Ele é indeterminado porque ele precisa se posicionar em relação às opções que apresenta. Isso, e elas são totalmente sem garantia nenhuma prévia. Isso fica claro, Rubens, quando a gente pensa no futuro, não é? Eu não sei como vai ser o futuro. O Borges tem uma colocação que eu gosto muito, ele diz assim, a experiência é um carro numa estrada escura, com os faróis para trás. A experiência só ilumina atrás, a frente é sempre escura. Então, eu concordo com você. Nós somos indeterminados, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Agora, a minha frase não foi pela metade assim. Eu falei que nós somos totalmente fundados na indeterminação. Isso significa que não é só o meu futuro que é indeterminado, o meu passado também. Como assim? E aí, pessoal, como assim? O passado é indeterminado. Eu acho que o passado é indeterminado no sentido em que a gente pode olhar para ele de jeitos diferentes, em tempos diferentes da nossa vida, né? Isso, cada passo que eu dou para frente é um convite para eu olhar esse passado. E muitas vezes ele vai me parecer outro. Né? Está aí a grande questão da psicoterapia, porque tudo que aconteceu na nossa vida é eterno, não tem apagador existencial. Mas pode sempre ser ressignificado. Tá? Então, eu só dei uma pincelada, gente, no jeito de ser do homem para entrar no texto. Eu vou entrar no texto e eu gostaria muito que vocês fossem perguntando para a gente poder conversar. O texto está no Classroom, tá, gente? Ele vai dizer que é muito perigosa essa palavra, uma caracterização da psicoterapia. Ele já usou caracterização para não usar definição, que a definição é fechada. Quer dizer, é uma aproximação, vamos dizer assim, do que seria o manejo clínico da terapia. E ele vai começar assim, toda definição começa, a psicoterapia é. Mas antes de falar o que ela é, ele vai dar alguns avisos para
que a gente entenda o que ela não é. Ele vai dizer: psicoterapia não é um lugar para onde se encaminha quem tem culpa. Eu queria que vocês olhassem para essa colocação e tentassem entender na vida se vocês já ouviram em algum lugar colocações assim. Porque muitas vezes ele até conta algumas histórias, uma delas é a seguinte: ele encontra um amigo depois de muitos anos que não vê, e esse cara, que era um cara muito bem-sucedido profissionalmente, está muito abatido. E ele então diz: mas o que aconteceu? Ele diz: eu estou atormentado. Sabe o meu emprego que eu gostava tanto? O neto do dono se formou. E ele mandou embora o meu chefe e o neto, que é meu chefe agora, e ele está me deixando louco. Eu já não como mais, não durmo mais, está horrível a minha vida. Então, o Guto vira para ele e diz: por que você não vai fazer uma terapia? O cara fica puto. Ele fala: o quê? Eu fazer terapia? Quem tem que fazer terapia é o meu chefe, não meu. Quer dizer, o que ele está dizendo? Vai para a terapia quem tem culpa. Será que isso é verdade? Porque, olha, há tempos atrás, fazendo uma entrevista com uma senhora, ela estava me contando tudo. Aí, quando a gente ia fechar, se ela ia fazer terapia ou não, ela diz: olha, eu vou fazer terapia, mas é contra a minha vontade. Porque quem devia fazer terapia é o meu marido, porque ele é o responsável de estar desse jeito. E eu, brincando com ela, virei e falei assim: é verdade, a culpa é dele, mas de quem é o azar? Gente, não vai para a terapia quem tem culpa. Vai para a terapia quem tem um problema. Às vezes a culpa é do outro, mas o problema é meu. Então, nesse sentido, não vamos cair na história de achar que vai para a terapia quem tem culpa. Aí vocês vão dizer assim para mim: mas isso é coisa de leigo. Não é verdade. Muito psicólogo, às vezes, cai nessa esparrela. Porque teve um tempo que eu atendia junto com umas meninas que atendiam crianças. E elas ficavam muito bravas. Quando a criança começava a melhorar, os pais iam lá e tiravam a criança da terapia. Porque a família é como uma corrente, né? Mexeu num elo, tudo sai do lugar. E aí elas falavam assim: ai, gente, essa criança é ótima, quem precisa de terapia é os pais. São os pais. Quer dizer, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado para não entender dessa maneira. O outro aviso que ele nos dá é que terapia não é para educar ninguém. Terapia não tem a ver com educação. Tá? A minha tarefa é outra. Então, nesse sentido, e muita gente vai querendo entender... peraí que eu perdi você. Muita gente vai para a terapia achando que o terapeuta vai ensinar alguma coisa. Não é verdade. E o Guto vai dizer nesse texto que o mais importante para um terapeuta é ele não saber. Aí vocês vão me dizer: mas, Angélica, tá maluca? Se o mais importante é não saber, o que a gente está fazendo aqui, tendo que estudar tanto? A gente estuda tanto para aprender a aprender. Tem uma historinha que eu sempre conto quando eu venho aqui, mas eu adoro essa história, que é o seguinte: era um estudioso americano que ele queria saber tudo o que é possível sobre o Zen budismo.
E ele já tinha estudado tudo, todos os textos, de usar todas as palestras. Só faltava uma coisa para ele dominar aquele conhecimento, que era viver o Zen na prática. E aí ele fica sabendo que na China tem um mestre muito sábio. E ele resolve ir até lá. Chegando lá, ele entra no mosteiro, bate no mosteiro, já se surpreende, porque quem vem abrir a porta é o próprio mestre. Então ele diz a que veio, fala quem ele é e o que ele está vindo buscar. O mestre não fala nada, só o convida para a cerimônia do chá. Eu não sei se vocês sabem, mas a cerimônia do chá talvez seja a cerimônia mais importante do Zen budismo. Então o americano fica todo cheio de si. Diz, bom, então ele viu que eu não sou pouca porcaria, porque já logo no começo vai me convidando para a cerimônia do chá, e na hora marcada ele está lá. Então ele chega e faz parte da cerimônia do chá, toda a preparação do chá, a preparação dos utensílios. Então o mestre está lá fazendo o chá, arrumando as coisas, e ele então começa a mostrar para o mestre todo o currículo dele, dizer tudo que ele leu, tudo que ele pensou, estudou. Nessa hora, o chá fica pronto e o mestre oferece uma xícara a ele e começa a verter o chá na xícara. Só que justo nessa hora, um passarinho canta e o mestre fica encantado com o passarinho e continua vertendo o chá na xícara. Aquilo começa a derramar tudo. E o americano, sem graça, fica todo querendo avisar o mestre, que, como se o mestre não estivesse percebendo. E tosse, faz tudo, nada. O mestre continua vertendo chá, encantado com o passarinho. Uma hora ele não aguenta mais, a mão está queimando. E ele fala, mestre, a xícara está cheia. E a resposta do mestre é para todos nós. O mestre diz, é verdade, em xícara cheia, tudo que eu colocar cai por terra. Vai embora, esvazia a tua xícara e volta num outro momento. Gente, eu estou contando essa história pela coisa que o Guto coloca, que é o importante é não saber. Porque é a ignorância que tempera o conhecimento e vai dar a possibilidade da sabedoria. A ignorância que me põe perto das coisas. E, nesse sentido, a gente vai entender que, no português, a palavra saber e sabor tem a mesma raiz, que vai gerar a palavra sapiens, que significa o degustador, aquele que saboreia as coisas. O homem vai conhecer saboreando. Então, não vamos confundir ser professor com ser terapeuta. Tá certo? Bom, já tiramos da frente essas coisas, vamos começar logo essa definição, senão a gente não sai daqui. Diga, Brenda. Oi, Angélica, tudo bem? Oi, Tá tudo me bom? ouvindo? Sim. Angélica, fiquei fascinada te escutando, e aí eu fiquei pensando exatamente nessa frase: o mais importante para um terapeuta é não saber, porque está muito longe da formação, mas uma das angústias de qualquer estudante é sempre, nossa, quando acabar, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou... A primeira coisa que chegar, e aí? Parece que é meio enlouquecedor, assim, né? É. E é, de fato. E aí, quando você disse
voltando para o texto, o mais importante para um terapeuta é não saber, acho que também é chegar não carregado de todo aquele conhecimento para estar aberto para o que vai. Exatamente, porque o conhecimento é fundamental. Mas ele não pode obstruir o meu olhar e não me deixar mais ver o simples. Porque o nosso pensamento vai ficando tão complexo que eu já não consigo mais ver o simples. E fazer fenomenologia, eu vou chegar lá, é ver o simples. Né? Então, nesse sentido, mas vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que eu falasse assim, gente do céu, estava tão atrasada, por isso eu estou aqui tomando café e falando com vocês. E eu peguei, só tinha uma torradinha com manteiga, vocês querem? E aí vocês podem me dizer, quero, não quero, quem tiver fome ou não. Agora, vocês vão comer essa torradinha de um jeito, não vão? Não é diferente se eu falar, gente, eu fiz um bolinho que eu duvido que vocês adivinhem o que eu coloquei. Provem. É do mesmo jeito que a torradinha com manteiga? Não. Porque o não saber me aproxima, eu tenho que chegar perto. Né? Então, do paciente, eu tenho que chegar perto. De longe, eu não consigo. Tá? Então, esse não saber não é ignorância, gente. Tudo que diz respeito ao homem vai nos interessar muito. Mas a análise, ela nunca vai trabalhar com técnicas e nem com teorias. E aí eu sou a mulher das histórias, me desculpem. Mas eu lembrei de um texto de um psicanalista muito famoso chamado Banoni, e ele, no epílogo do livro dele, ele dá o título ao epílogo do O Divã de Procrusto. Procrusto, não sei se vocês sabem, ele foi um rei que era extremamente temperamental. Então, o que acontecia? Ele baixou uma lei no reino que toda mulher virgem tinha que dormir com ele a primeira noite. Só que tinha que ser na cama dele, e era uma cama de ferro. Se a mulher era menor que a cama, ele mandava esticar. Se era maior, ele cortava as pernas. Gente, porque cargas d'água. Um psicanalista vai dar o título, O Divã de Procrusto, ao seu texto, que é sobre o manejo da psicanálise. O que vocês acham? Porque esse rei enquadrava as pessoas na cama dele, né? E se você pega uma pessoa e tenta enquadrar ela, mudando o que você está vendo numa teoria, você não está mais vendo a pessoa, você está vendo o que você quer enxergar. Exatamente, João. Uma coisa que a gente tem que ter clareza é a vida é muito maior que o meu conhecimento. Eu não posso restringir o outro ao que eu conheço. Tá? E veja bem, para das análises, teorias são questões gerais. Ninguém vai fazer uma teoria para uma pessoa só. Por isso, a das análises vai trabalhar com cada um a cada vez. Veja bem, eu não falei só com cada um. Eu falei com cada um a cada vez, porque a que eu fui ontem é diferente da que eu sou hoje. E, às vezes, de uma forma tão radical, gente, eu posso até me dar como exemplo. Eu fui bailarina. Num dado momento da minha vida, eu tive um AVC. Isso me fez engordar muito, ficar com dificuldades motoras. Veja bem, eu estava dormindo. Eu fui dormir num dia de um jeito, acordei no outro completamente diferente.
a vida é isso, né? A gente não pode dizer que o que a gente tem hoje será nosso para sempre. Tudo nos é dado, mas eu não tenho como me apoderar de nada, porque eu posso perder tudo. O que me pertence sempre é a minha história. E nós somos, então, histórias em curso. E aqui eu queria deixar claro que, quando eu falo história, eu não estou falando num monte de fatos. Fatos nós podemos ter os mesmos na vida. Eu tenho um irmão, casei com tal idade, tenho um filho. Histórias são os fatos costurados com o fio do sentido, que é sempre meu. Tá? Então, fazer fenomenologia é eu buscar o que aquele fenômeno, aquela existência mostra. E para que ela se mostre com mais clareza, eu vou ter que suspender os meus prédios, que é o que o Russell vai chamar de epoquê, que é a suspensão dos julgamentos. Porque, veja bem, aquilo que é prévio em mim, por isso chama pré-conceito, muitas vezes eu não consigo ver o outro. O que eu vejo é aquilo que eu já acredito. Então, para fazer fenomenologia, eu tenho que suspender os meus preconceitos, os meus prédios, as minhas teorias. É possível isso? O que vocês acham? Como que eu faço isso? Professora, eu acredito que é possível, mas não completamente. Diga, Júlia, o que eu preciso... Como é que eu vou me virar? A gente consegue, né, abrir a nossa mente para conseguir pensar diferente, tentar ver o outro como pessoa, né, individual. Porém, a gente nunca vai conseguir isso completamente. A gente sempre vai estar preso no que a gente cresceu acreditando, nas nossas crenças, em tudo, assim. Então, eu acredito Porque, veja bem, Júlia, você tem toda a razão. É impossível eu estar na idade que eu tenho hoje sem crenças, sem preconceitos. E isso pode nublar o meu olhar, não pode? Claro que pode, principalmente com o que você foi criada, tipo, acreditando. Por isso que a gente vai falar que na fenomenologia é preciso que eu suspenda esses preconceitos. Para fazer isso, gente, só tem um jeito: a análise pessoal. Porque se eu entender quais são os meus preconceitos, eu consigo suspendê-los, pôr de lado. Se eu não souber, porque, claro, um preconceito racional é fácil de eu entender que eu tenho ou não, mas tem alguns preconceitos que eu nem nomeio como preconceitos. E isso pode me atrapalhar. Por isso, gente, fazer terapia não é uma obrigatoriedade do curso, não é uma disciplina a mais, mas teria que ser uma escolha. Porque quando eu vou ensinar alguém a nadar ou convidar alguém para nadar, se eu nunca tiver molhado o pé, é mais difícil, não é? Então, nesse sentido, fazer fenomenologia é poder estar aberta para perceber o fenômeno tal qual ele se mostra. Que eu não me deixe prender pelas teorias às quais eu acredito. E outra coisa, gente, quem vai para a terapia não vai para um encontro científico, vai para um encontro humano. Isso a gente não pode esquecer nunca. Bom, mas eu estou vendo o tempo passar, gente, eu falo demais. Vamos lá na definição. O Guto começa a definição dizendo uma coisa:
Vamos dizer, agora eu queria a participação de vocês. Se a gente fosse brincar de preencher a frase e falasse psicoterapia é numa única palavra, que palavra vocês falariam? Autoconhecimento, Júlia, é verdade, é autoconhecimento. O que mais? Acolhimento, sim, Ludmila, tem muito acolhimento. Eu acho que é a clareza, né? Acho que é você enxergar as suas ações com mais clareza e a ação das outras pessoas também com mais clareza. Ai, me dá uma vontade quando eu escuto essa palavra de contar uma história, mas não vou contar, senão não vou conseguir chegar onde eu tenho que chegar. Mas eu estou vendo que são palavras muito importantes das que vocês estão colocando: angústia, reviver, compreensão. Mas sabe qual foi a que ele escolheu? Procura. Ele diz: terapia é procura. Da onde ele tira isso? Porque quando o Boss esteve aqui, ele perguntou: Boss, o que é a terapia? E o Boss respondeu: terapia é pesquisa. E ele ficou incomodadíssimo, porque para nós, quando a gente fala em pesquisa, logo a gente pensa em pesquisa científica, a gente esquece que pesquisar é procurar. E é isso que a gente vai fazer junto ao paciente. A gente vai procurar. E aí o Guto, brincando com a palavra, ele diz assim: terapia procura, porque é pró-cura. Muda um pouco o sentido, não muda? Pró em direção à cura. Vocês concordam? O que é cura, gente? Quero sinônimos. Vamos lá. Vamos escrevendo aí o que é cura. Terapia procura, pró-cura, eu tenho que saber o que é cura. Que silêncio, perdão, aprender a conviver com os problemas, cura é a resolução de problemas, acabar com o sofrimento, recuperação, superação. Eu vou contrariar um pouco vocês todos, porque das análises, essa procura é de outra natureza. Alguém já foi numa fazenda onde se cura queijo? Veja bem, o que é queijo curado? Curar é deixar amadurecer na plenitude das suas possibilidades. A palavra cura vem no grego, que significa cuidado. É uma procura que é em nome de um cuidado que busca você chegar à plenitude daquilo que são as tuas possibilidades. Não as possibilidades que o terapeuta entende que sejam as melhores, mas as tuas próprias. A gente poderia dizer que terapia, na verdade, é para que eu seja apresentada para aquela que me foi dado ser. Porque qualquer transformação que eu possa fazer tem que ser a partir daquilo que eu sou. Tanto que é transformar. Eu preciso ter uma forma para me transformar. Então, nesse sentido, terapia procura. Agora, se eu vou procurar, eu tenho que ter uma via dessa procura, né? Eu não vou procurar caçar borboleta com um elefante. Vamos dizer que eu tenho a minha neta aqui em casa e ela pergunta: estou saindo para terapia, ela diz: vó, o que você faz lá? O que eu responderia? 5 anos, gente, não pode ser teórico. Eu diria: eu vou conversar.
Terapia é algo que eu faço através da linguagem. Gente, é fundamental a gente entender a importância de perceber que o homem fala. E só porque o homem fala, eu posso ter acesso à sua história. Porque é a fala que faz existir aquilo que não existe. Ou aquilo que não existe ainda, ou aquilo que não existe mais. Porque eu não poderia falar do futuro, dos meus sonhos, nem do meu passado, porque só existe o presente. Então, é falando que eu vou fazer terapia. Eu não disse só pela voz, tá? A gente fala de muitas formas. Mas o Guto, nesse texto, ele vai diferenciar dois modos da linguagem. Ele vai falar da linguagem do conhecimento e da linguagem da poiesis. Poiesis é um termo grego que significa desvelamento. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor. Quando eu falo na linguagem do conhecimento, essa linguagem é muito importante para a minha comunicação. Comunicação significa tornar comum. Então, quando eu falo na linguagem do conhecimento, todos nós temos uma certa garantia do entendimento do outro. Se eu falar tá sol, eu tenho garantia de que vocês entenderam. Quando eu falo na linguagem da poiesis, que é uma linguagem que muitas vezes as pessoas falam, é a linguagem da poesia, é também, não é só da poesia, é também da piada. Porque, veja bem, quando eu conto uma piada, vocês dão risada ou não. Não adianta eu querer explicar. Tinha até um quadro na Praça da Alegria, que era o cara que não entendia a piada. Mas, então, nessa linguagem eu sou sempre indigente da compreensão do outro. Porque ele é livre para me compreender ou não. Ele pode até querer me compreender e não compreender. Em questões de casais, às vezes isso acontece demais. A poesia também, ela é diferente da prosa, porque um texto em prosa, se eu tiver um bom domínio do português, eu posso trocar todas as palavras e continuar dizendo a mesma coisa. Na poesia, uma vírgula muda tudo. Vou contar para vocês uma coisa. Eu gostei muito de poesia. Eu, antes de fazer psicologia, fiz letras e era encantada com a literatura. Mas tinha um verso que me incomodava. Quando eu vi os poetas portugueses, e mesmo depois, quando Caetano musicou esse verso, que dizia assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Eu ficava incomodada. Como que navegar é preciso e viver não é preciso? E eu, durante anos, aquilo me pegava desse jeito. Até que um dia eu me dei conta, o preciso do verso não é preciso de necessidade, é preciso de precisão. A navegação é exata, tem precisão. A vida não, a vida é indeterminação. Percebe? Então, quando eu falo na linguagem da poiesis, eu sou sempre pedinte da compreensão do outro, que pode me compreender ou não. Então, na terapia, é muito importante quando essa linguagem aparece. É claro que as duas aparecem. Mas, gente, por que eu estou falando
que eu preciso, que eu sou indigente da compreensão do outro. Por que cargas d'água eu preciso tanto da compreensão do outro? O que vocês acham? Porque se eu tento fazer o outro me compreender, eu consigo me compreender junto? Também, mas olha só, João, porque é um passo necessário para entender o outro. Mas se é necessário, o terapeuta teria que ter essa obrigação de compreender, e às vezes, por mais que a gente queira, a gente não consegue. Então, veja bem, eu sou indigente da compreensão do outro, porque quando o outro me compreende, ele me aproxima de mim mesmo, da minha vivência. Quando ele não me compreende, ele me afasta. Vou dar um exemplo. Eu sempre gostei, como eu falei para vocês, de literatura. E é muito comum eu encontrar um texto e aquilo me faz um bem danado quando eu fico encantada com alguma coisa. A minha primeira reação é querer compartilhar com alguém. É claro que eu não vou parar na rua ninguém e falar, olha que legal. Mas eu vou escolher alguém que eu acho que vai me escutar. Aí eu falo, e o outro vira e fala, bonito. Aquilo que era grande murcha. E dependendo de quem é a pessoa e como ela respondeu, eu falei, gente, eu já não sei mais o que eu achei de tão interessante aqui. Quando eu era mais jovem, tinha um modo de falar que se tivesse um buraquinho, eu me enfiava. Porque a não compreensão do outro pode me fazer perder a minha própria vivência. Se o outro me compreende, ele me aproxima da minha própria vivência. Por isso que é tão importante a linguagem da poiesia nessa procura que eu vou estabelecer com o meu terapeuta. Diga, João. Será que pode dizer que essa compreensão tem um pouco a ver com validação? Também, com certeza, com certeza. Valida. Porque na terapia eu tenho que confiar no terapeuta e ter a segurança de que o que eu falo nunca vai ser risível, que muitas vezes na vida no dia a dia da gente. Então, com certeza, também tem a ver com isso, porque ali eu me sinto validada. Mas, veja bem, vamos acelerar um pouco, que eu vou ter que dar aula, depois tenho que ir para a universidade. Então, terapia procura via da linguagem. Agora, quem procura alguma coisa. O que será que a terapia procura? Ele vai dizer, é procura da verdade. E aí ele vai diferenciar 2 modos da verdade, que depois eu deixo para o Fernando a tarefa de que ele explicite para vocês a diferença entre o pensamento metafísico e a fenomenologia. Mas ele vai dizer, a palavra verdade no português vem do latim veritas. E veritas significa o verificável, aquilo que eu posso comprovar. Se eu falar para vocês, hoje não está chovendo, é verdade? Vocês podem me dizer, Se eu falar para vocês, gente, hoje eu estou tão triste, é verdade? Não dá para saber, vai que eu sou uma baita atriz. Então, não é essa verdade veritas, a verdade que vai ser procurada na terapia. É a verdade como era entendida pelos gregos, que era aletheia. Aletheia tem um prefixo a, que é um prefixo de negação, o radical lete, que é esquecimento. Então, a aletheia é o não esquecido. Ela
Na verdade, na terapia, ela vai aparecer como uma experiência. E é uma experiência onde aparecem junto uma familiaridade imensa e uma novidade total. Dá um exemplo para ficar mais rapidinho. Eu não sei se vocês já viram um filme antigo, porque eu sou antiga, que se chama O Sexto Sentido. Já viram falar? E é um filme muito interessante. E quando eu fui no cinema, eu não sabia nada do filme. E aí eu só escutava assim. E eu falei, credo, está todo mundo com soluço aqui. E aí tinha uma amiga do meu lado, muito rapidinho, e daqui a pouco fui eu. Porque você tem uma hora que você se dá conta que o cara está morto. E aí você diz, meu Deus, estava na minha cara e eu não reparei. E olha que loucura, porque dá vontade de ver o filme de novo. Ah, então por isso que naquela hora ele não falou nada, não sei o quê. Quer dizer, esta descoberta é sempre redescoberta. Mulher traída, acontece isso, não acontece? De falar, nossa, estava na minha cara, meu Deus, como que eu não vi? Mas, de repente, aquilo aparece para mim. Tá? E é sempre uma verdade pessoal. Veritas é coletiva. Né? Veritas, todo mundo pode confrontar junto, pode medir junto. Se eu falar, essa mesa tem 1 metro, todos vocês podem pegar 1 metro e vão dizer sim ou não. Peraí, que, gente, para quem ainda não... Ah, tá. É sobre a lista. Então, veja bem, essa verdade alétea, ela é sempre singular, ela é sempre única. Vocês entenderam isso? Então, eu vou contar uma história e vocês vão ter que me explicar, tá bom? Prestem bem atenção. Vamos fazer de conta que é uma sessão de terapia. E na terapia a gente tem que prestar atenção a tudo que o paciente fala. O nome da história se chama Velha Arca de Nuribei. Nuribei era um velho albanês, um homem extremamente sábio. Ele era mercador, mas ele tinha se casado com uma mulher muito mais jovem que ele, uma moça linda. E como ele era mercador, ele muitas vezes deixava ela completamente sozinha, por muito tempo. Um belo dia ele está voltando para casa de uma viagem e o servo mais antigo da propriedade vai até ele e diz: meu senhor, coisas muito estranhas aconteceram na sua ausência. Sua mulher estava com um comportamento tão esquisito. E ele diz, mas o que aconteceu? Ah, ela ficou trancada no quarto o tempo todo. Não deixava ninguém entrar no quarto nem para limpar. A comida a gente tinha que deixar na porta. E ela ficava o tempo todo do lado de uma velha arca. Mas qual o problema? Ele diz, devem ter coisas importantes para ela na arca. E o empregado diz, mas é uma arca tão grande que até caberia um homem. Nuribei fica com a pulga atrás da orelha. Aí vai até a mulher, conta o que aconteceu e diz, abre a arca. E ela diz, não posso, está trancada. E ele fala, me dá a chave. Ela diz, com uma única condição, que você manda embora esse empregado. Nuribei concorda, ela dá a chave a ele e sai do quarto extremamente nervosa.
Essa história me incomodou, porque todo mundo perde, né? O cara perde o emprego, ela perde a arca, enfim. Mas aí ela sai do quarto extremamente nervosa e ele fica ali do lado da arca a noite inteira, com a chave na mão. Quando o dia amanhece, ele chama os empregados e pede que enterrem a arca no jardim. Assim acabou a história. O que vocês ouviram? O paciente de vocês é Nuribei. O que vocês têm a dizer dele? Porque ele não quis saber o que tinha na arca. Já estou surtando, é verdade. Ele não quis saber. Vocês acham que ele não quis saber? Quero mais. Eu acho que ele não quis lidar com o que poderia ter dentro. Uhum. Você acha que ele fugiu da verdade, Gabriela? Eu acho que sim. Porque a gente está na definição, terapia procura via linguagem da verdade. Eu acho que... Pode falar. Eu acho que talvez ele tenha percebido que se ele abrisse, ele ia perder o servo mais antigo e a esposa... Não, ele já perdeu, ele mandou embora. Ele não abriu a arca, era só se abrisse a arca que o servo ia, não? Não, se ela desse a chave. Ah, tá. Eu me perdi já. Eu acho que ele pode ter preferido não querer mudar aquilo que ele já sabia sobre a esposa. Acho que ele não queria se surpreender com nada, ou se tivesse uma diferença na forma que ele se tratava, né? Veja bem, o bom das histórias, gente, é que não tem uma resposta verdadeira, tá? Elas só são um recurso para a gente pensar. Tudo isso que vocês estão falando está presente na história. Mas vamos tentar responder a seguinte questão: o Nuribei fugiu ou não da própria verdade? Eu acho que sim. Quem mais acha que sim ou que não? Eu acho que não, mas em parte. Porque para ele ter mandado embora o servo dele, o empregado mais leal, mais antigo, e para ele permanecer com a esposa, para ele decidir enterrar, significa que aquilo que estava ali não faria diferença. Porque já foi. Mas se não fizesse diferença, por que queria mandar o coitado embora? Exatamente. A curiosidade, porque era um combinado entre ele e ela. Então ele cumpriu esse combinado. Uhum. A Isabela falou que ele não fugiu da verdade dele, mas dos fatos. Eu fiquei me questionando qual verdade seria. Uhum. Veja bem, qual eu acho que está sendo o engano de algumas pessoas? Porque vocês estão procurando veritas e a gente tem que procurar aletheia. Porque como que a verdade, a aletheia, vai estar dentro da arca? A minha verdade nunca pode estar dentro da arca, a minha verdade está sempre em mim. E ele fica cara a cara com a própria verdade a noite inteira. E se dá conta que ele não está pronto para conhecer o conhecimento que aquela chave pode trazer. Ele não está pronto para perder a mulher. Isso é uma coisa tão importante na vida, gente, a gente perceber o que realmente importa. Porque quantas vezes na vida as pessoas em volta dizem: abre a arca, está com medo. E muitas vezes eu abro a arca e destruo a minha própria vida. Diga, Brenda. Mas só o fato dele ter desconfiado dela
ele já perdeu ela um pouco. E aí, quando ele enterra a arca, ele querendo ou não lidar com a situação já foi dada. Então, ele vai É enterrar e vai verdade, ficar com não aquilo. tem jeito. Agora lembrei da minha mãe. A minha mãe às vezes falava, não me enche, vai para Conchinchina. E eu achava que Conchinchina era um palavrão quando eu era criança. Depois é que eu percebi que era um país muito longe. Ele não enterrou a arca na Conchinchina, ele enterrou no jardim. Quem enterrava as arcas no imaginário? Não eram os piratas? E até faziam o mapa do tesouro. Por que eles não usavam aqueles ouros todos, as coroas? Por que eles enterravam? Diga, Brenda. Porque eles eram ladrões. Se eles usassem naquele momento, eles fatalmente perderiam a liberdade. Então, não é que Nuremberg não vai abrir mais a arca, ele não vai abrir naquele momento, ele vai ter que se fortalecer de algum modo para poder fazer isso. Diga, Fernando. Pessoal, vou ter que fazer uma edição, porque eu sei que a Angélica vai ter que sair. Posso fazer uma pergunta para você, Angélica? Claro. Se os alunos quiserem fazer formação em Data Science Análise, como é que eles se posicionam? Olha, eu acho que a melhor forma é você dar uma pesquisada no site da associação. Sim. E tem vários cursos de Design Análise. Tem o Instituto Dasen, que é um pouco diferente da perspectiva da Associação Brasileira de Design Análise, mas hoje em dia tem muita coisa que você pode fazer. Ontem teve uma palestra maravilhosa do autor desse texto, e foi gratuita. Se eu tivesse lembrado, eu podia ter mandado o link para vocês. Vai ter outra, agora, sobre adolescência, com outro rapaz da associação. Eu vou mandar para o Fernando. Sim. E ele manda para vocês. Mas é um pouco desse jeito. Como eu vou ter que sair, gente, eu só vou fechar por cima a definição, que ele vai dizer que terapia procura, via a linguagem da poiesis, da verdade que liberta. A destinação da terapia não é o sofrimento, é a libertação. Então, eu não vou trabalhar com o sintoma, com o problema, eu vou trabalhar com a pessoa. É pena não dar para explicitar isso melhor, mas lendo o texto vocês vão poder enxergar. E ele vai brincar com a questão da liberdade, dizendo que tem dois modos da liberdade. Uma é liberdade de, e a outra é liberdade para. Muitas vezes eu vou ter que me livrar de para estar livre para. E é esse processo que é o processo terapêutico, né? Onde eu vou me livrar de algumas coisas, de alguns sonhos mortos, para que eu possa recuperar a minha possibilidade de sonhar. Tá? Mas é pena o tempo e eu acabo falando demais, mas pensem nisso, leiam o texto com cuidado, que eu acho que é um texto que vale a pena. Esse texto vai estar numa revista da associação. Lá no site vocês têm todas as publicações. Essas revistas têm textos muito legais. Na biblioteca tem algumas revistas que a Angélica até doou, sabe, gente? Tá. E olha, e outra coisa, e só queria convidar vocês muito antecipadamente, porque o ano que vem, em junho, a associação fará 50 anos. E nós estamos pensando em reeditar um livro do Boss que chama Angústia, Culpa e Libertação, que está esgotado, e alguns textos do Solon Spanoldes, que foi aquele que trouxe o Boss para cá, que fundou a Associação da Análise. Vai ter uma palestra do João Augusto Pompeia. Mas, com certeza, eu aviso o Fernando e ele avisa vocês. Mas acompanhem no site.
Tá? Angélica, o aluno, depois de formado, se ele quiser fazer especialização em data science análise, é quanto tempo, mais ou menos? Olha, o jeito da associação é um pouco diferente, Fernando. Eles colocam que para você fazer a formação é preciso que você tenha mais clareza de que é isso que você quer. Então, eles orientam de você fazer os cursos promovidos pela associação. Se for isso de verdade, depois você pode validar esses cursos. Sim. Né? E aí tem algumas coisas, você tem que fazer terapia com um dos membros, tem que fazer supervisão com um dos membros, tem que fazer tanto supervisão, horas de supervisão individual, como em grupo. A supervisão em grupo tem uma forma gratuita de fazer, que é o Projeto Alcance, onde você atende gratuitamente e recebe a supervisão também de forma gratuita por um de nós. Então, eu acho que, lendo o site, a pessoa já vai ter uma ideia geral sobre tudo isso. Tá? Você me autoriza a deixar teu e-mail, caso os alunos queiram algum contato? Claro, claro, pode deixar. Você tem o meu e-mail? Tem e-mail, tá? Tá. Que aí eles fazem um maior detalhamento. Gente, eu sei que a Angélica tem que dar aula, tá, gente? Então, eu vou ser ético com ela, é 9h58. Ela abre um horizonte sem fim. A presença dela é que nem o da Sai, né, gente? É um vir a ser que não se fecha. Eu tenho paixão por dar aula, então, se me deixar, eu sou capaz de ir falando, mas eu já pus o texto, porque eu falei, se não der tempo, vocês têm ali no texto, e claro, de uma forma muito mais legal, porque o Guto, tudo que vocês puderem ver dele, ele tem 2 livros. O segundo livro chama-se Os Dois Nascimentos do Homem. Ele não escreve, gente. Ele só fala. Então, é outra pessoa que edita as palestras. E esse livro são algumas palestras, mas tem coisas ali riquíssimas. Vale a pena de ter. Né? Ele tem um livro que se chama Na Presença do Sentido e o outro, Os Dois Nascimentos do Homem. E tem no YouTube, eu acho que tem 1 ou 2 palestras deles. Vocês também podem acessar. No site da associação tem esses endereços, tá certo? Então, gente, queria agradecer. Espero que tenha sido clara. Desculpa. Pessoal, quem puder abrir a janelinha agora para despedir da Angélica, vamos ter essa cortesia, essa gentileza. Queria agradecer de coração a Angélica, a gente tem uma jornada na Unifesp, também ela é minha psicoterapeuta, tá? É um momento de encontro sempre instigante, de renovação, né? De coração, Angélica, em nome do coletivo, de toda a turma, quero agradecer sua presença, sua partilha generosa. Espero que continuemos por vários devires, várias turmas, tá, Angélica? É verdade. E eu queria agradecer muito a escuta de vocês, porque não é fácil isso se dar, esse encontro se dar. E eu senti vocês muito atentos e junto comigo. Muito obrigada. Grande abraço, Angélica. Eu vou acabar a gravação, mas vamos ficar na sala, tá, pessoal, para a gente conversar um pouco, tá? Tá. Grande abraço, Angélica. Tchau, tchau. Até mais. Deixa eu finalizar.